Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do SBS Cast. E estamos aqui mais uma vez com o Sábio Batista, o nosso CEO aqui da SBS. Muito bem-vindo, Sábio Batista. Rafael, nosso gerente aqui da Yamaha, né? E Santiago da Prima Via Fiat. Meninos, muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Acredito que vai ser um momento muito enriquecedor. Papo de concessionário. Acho que vai ser muito legal. Diz aí, Sávio. Você que veio aí desse ramo, acho que tem muita coisa legal para a gente conversar aqui hoje. Na verdade, esse papo de concessionário vai ser bom porque é uma troca de experiência. E vou te falar, Prima Via foi uma escola. Eu tive uma grande escola, hoje eu posso falar. Tive uma grande escola que foi a Prima Via. Eu acho em todo o âmbito. Na época nós tínhamos um gerente que nos ajudava. Me ensinou muito na área de vendas, sim. O próprio Zé Carlos, que é o presidente hoje do grupo, na época já era um grupo. Hoje virou um mega grupo, né? O homem é bem arrojado. Porque é aquela história. A loucura está muito próxima da... Como é que fala? Da genialidade. Exatamente. Então, muita gente já falou para mim, já falou para o Zé Carlos, que ele era louco. Mas não, ele não era louco. Ele é um gênio, queira ou não queira, porque o cara chegar ao tamanho que está... Ele tem que ter um pouco de genialidade. Entendi. Né? E você começou... E quando tudo começou, então, na sua história dentro da Prima Via, do grupo? Como é que foi Dentro isso? da Prima Via foi em 2008. Ah, legal. Em 2008 foi quando a Prima Via... ela montou a sede da Prima Via de Formosa. Foi inaugurada. Eu lembro que eu trabalhava na autoescola. E aí... Saiu na Rádio 92 que ia ser contratado pessoal aqui, precisava de gente para trabalhar na concessionária. Eu lembro que eu falei com minha mãe, eu acho que é a minha oportunidade. Tenta, você não conhece ninguém, aquele negócio, você conhece alguém? Eu falei, eu conheço ninguém. Aí o que eu fiz? Eu mandei meu currículo, na época tinha um lugar, porque eu não lembro o nome, que entregava o currículo. E aí eu fui procurar quem do RH. Entendi. E eu falei, meu currículo tá lá, mas eu quero ser vendedor de automóveis. Aí fiz a entrevista e tudo mais. Eu não lembro o nome do rapaz, vou tentar lembrar o nome dele. Eu sei que ele me falou assim, nós não temos vaga para vendedor de automóveis, não. Eu já fiquei meio assim. Sabe, eu acho que ele estava querendo dizer que você, naquele momento, não servia para vendedor. Não estava preparado. Você não tinha perfil naquele momento. Né? Ele não falou com essas palavras, mas hoje pode ter sido. E aí ele me falou o seguinte, tem vaga para consultor técnico. Na época eu nem sabia que era consultor técnico. Aí eu falei, mas ganha comissão? Ganha. Eu falei, tô dentro então. Depois nós vemos o que faz. Você queria era vender, né, Queria era vender. E o que o consultor técnico faz, gente? Desculpa, eu sou um pouco leiga assim, Pois é, área. o consultor técnico é aquele cara que recepciona o carro para fazer a revisão, a manutenção na concessionária. Entendi. Aí ele vai direcionar peças que você vai ter que comprar, esse tipo de coisa, orçamento. É um vendedor de serviços, né? Entendi. Eu acho, só que aí, como a empresa estava começando naquele ano lá, e aí eles, acho que para estabilizar, falou, no começo não vai ter comissão, vai ser só o salário. E aí tá bom então, mas aí é quanto tempo? Não, uns 2 meses. Só esse mês e o outro. Quando chegou no 3º mês, eu falei, cadê minha comissão? Eles colocaram nós para vender produto para limpar ar-condicionado, tipo filtro, esses negócios, um acessóriozinho. Já estava vendendo de tudo, né? E eles falaram assim, não, agora vocês vão ter que vender isso aqui, aqueles produtozinhos e tal, acessório e tal. Falei, então quer dizer que vai vir a comissão. E eu, pau, vendendo. Só que quando chegou no final do mês, não veio comissão. Eu falei, e a comissão? Não, nós vamos ter que estudar mais, vai ter que esperar mais. Aí eu nasci de 7 meses, né? Falei, não vou esperar não. Tchau. Saí. Depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar
Já tinha internet nessa época, né? Aí eu descobri lá uma máquina que cortava a parede, colocava encanação. Por exemplo, você pegava a parede normal, eu com essa máquina, e ela cortava. E aí fazia o buraco certinho para você encaixar o cano. Fazia instalação elétrica e hidráulica. Fui inventar de mexer com isso. Gente, tô com um corte na mão que tem cicatriz até hoje. Nossa. Minha mãe falou, você não vai mexer com isso mais, não. Aí eu não mexi mais. Entendi. E aí eu falei, agora eu vou ter que trabalhar na área de automóveis, que é o que eu queria. Fui lá, falei com o gerente, você tem uma vaga? Ele falou, e eu sabia que saí no vendedor. Não tem. Infelizmente, queria te ajudar, mas não posso. Foi tudo bem. Fui lá no concorrente, na Tecar. Olha aí. O cara que saiu da Primavia falou, tá contratado. Só que é o seguinte, eu falei, não, mas eu não posso ir essa semana, porque eu não sei o que eu tinha que fazer aqui, eu sei que eu tinha que marcar para outra semana para ir. Só que ele falou, você já leva a pasta e vê o que você vende. Eu sei que o tempo era outro também, não, mas eu vendi 3 carros na semana. Era venda direta. E aí o gerente daqui que eu pedi a vaga falou que me chamou, me ligou 3 vezes. Eu falei, não vou atender. Até fui. Falei, cara, é aqui em Formosa. Aí eu fui e falou, ei, quem conheceu sabe. E quem conhece alguém lá da Primavia, como ele falou igual o Zé Carlos fala. Ei, tu quer me fuder, Tu quer me fuder por acaso? Desse jeito. E aí tá vendendo carro aqui na minha área. E eu falei, mas você falou que não podia contratar ninguém, eu não posso ficar sem trabalhar. Ele falou, não fica lá não. Trabalha aqui comigo. Aí eu fui e falei com um rapaz que eu tinha conversado e tal. Ele falou, não, fica aí que é melhor para você, sabe? Se ele deu oportunidade, fica aí. E aí foi assim que eu ingressei de volta na Primavia. Porém, antes disso, eu tive que comer muita terra. A gente fala assim porque eu tinha um carrinho, ele falava assim, pega a pasta e vai no mundão de meu Deus vender carro. Eu tinha que bater de porta em porta para vender carro. Vendedor externo. Era. Na verdade, ele falava, me dava uma groja e falava assim, esse é para você comer, para você abastecer o carro e venda. Pronto. Só queria o resultado, né? E para mim receber comissão, que eu não estava contratado pela Primavia. Nossa. Eu só fui ser contratado depois que nós fizemos um feirão lá em Alvorada do Norte. E aí, na época, eu nem lembro quantos carros que eu vendi nesse feirão, sei que vendemos bem. Aí, na outra semana, ele falou, não, vou ter que te contratar. Aí que ele foi me contratar e assinar a carteira, que eu fui para dentro do showroom. E saí, acho que final de 2011 para 2012, por ali. Para mexer com carro de novo. Até vim parar aqui, vendendo consórcio. E não quis vender outra coisa mais. Até agora estou bem com consórcio, graças a Deus. Bom. E aí o Bom Filho a Casa Torna em um outro cenário, né, sabe? Em um outro cenário, porque eu acho bem incrível, né? Porque agora... E eu achei legal, até para mim, que eu acho que ter feito essa parceria é um símbolo de gratidão. É como se eu tivesse grato pela Primavia e fico feliz por estar trabalhando com eles. E acredito que vou aprender muito. Tem uma história, né, por trás, né? Tem um trabalho reconhecido também, né? É muito legal isso, né? Porque quando a gente vê, porque vai dar quando a gente olha aí uma caminhada aí de quantos anos? Vamos lá, 2008. Então vai dar 15 anos. 15 anos, 15 anos. Então a gente está falando de uma caminhada de 15 anos e quando a gente diz de literalmente deixar um legado, né? Uma caminhada que às vezes o próprio Zé Carlos lá na ponta talvez nem conhece, nem sabe nem tinha noção da história, né? Noção da história, né? E do significado, né? E da trajetória. E hoje tá impactando aí, tá chegando aí de um outro cenário, de uma outra forma, né? E a gente fazendo essa parceria aí de uma outra caminhada. Bom, Rafael, agora nos conte aí a sua história, né? A sua caminhada até aqui. A gente quer conhecer você um pouquinho aí também, como o Sábio contou, como tudo começou aí.
tanto na sua vida como também dentro da Yamaha aí. Conta pra gente. Não, bacana, Thaís. Então, eu sou um caboclo que começou a trabalhar cedo também, né? Comecei ali desde os 13 anos de idade. Aham. E vim de uma família de comerciantes, né? Então, sempre tive aquela coisa de ter os exemplos dos meus pais dentro de casa, sempre trabalhando, sempre buscando o ganha-pão para a gente, botando a comida na mesa. Então, eu sempre fui uma pessoa que quis ter o meu próprio dinheiro também, né? Então, eu comecei cedo. Comecei já a trabalhar com oficina mecânica, trabalhei de motoboy, de entregador, e entrei no Grupo Primavia em meados de 2011, onde eu acabei conhecendo o Sávio, né? Lá. Olha só. Entrei lá como office boy, passei por vários departamentos dentro da empresa, fui secretário de vendas, fui consultor técnico também. Olha só. E depois de um tempo eu acabei saindo de lá e fui me aventurar em outros ramos, né? Trabalhei com venda de arroz e feijão, com venda de pneus. Então, sempre assim, no ramo de vendas. Sempre no ramo de vendas, Quem né? é, gente? Exatamente. Vendedor é vendedor em tudo quanto é lugar. É o que eu costumo isso. falar, né? Vendedor, quando é vendedor, vende qualquer coisa, né? Vende até pedra. É isso Vendedor mesmo. é aquele tipo de gente que gosta de estudar depois de velho. Exatamente. A faculdade dele é nas vendas. Gente, Exatamente. Gosta de vender. a Bota o verdade quê? é que quando você aprende a negociar, você vai negociar qualquer coisa. Exatamente, é um dom, Você né? só não ali. vende a mãe. Com certeza. Depende ainda, né? Olhando pra isso aqui, que Não, eu até tô mesmo. assim, Não bota muito dinheiro, não, né? Senão coloca muito dinheiro na jogada, a pessoa até balança. Dona Maria. Vende não, minha bichinha, tadinha. Coitada, né? Ô, mãe. E assim, então foi um cara que sempre gostou de vender, né? Independente do produto, eu sempre procurei estudar e oferecer da melhor maneira possível, né? E hoje eu retorno no Grupo Primavia como gerente da Yamaha, né? Recebi a proposta. Estou lá desde novembro, quando inauguramos a loja. E assim, sou grato a muitas coisas lá, muitas parcerias que a gente vem fechando, juntamente com vocês, do consórcio. Assim, uma parceria consolidada no mercado, onde a gente vai estar buscando melhores opções para estar levando para nossos clientes. E sempre em busca do fechamento e as melhores condições, né? É isso, né? Os nossos clientes saem de Yamaha 0 km. É isso aí, tamo junto. Tá certo. E você, Santiago? Conta aí pra gente onde tudo começou aí nessa vida. Junto com a Primavia, né? Primavia Fiat. Com certeza. Conta pra gente. Então, eu estou na área comercial em torno de 20 anos já, né? Desde 2002 eu estou na área comercial, mas nas vendas mesmo eu estou desde pequenininho, né? Desde os 9 anos de idade. Minha mãe trabalhava em São Paulo, na 25 de março, e desde pequena ela me levava com ela para vender o cafezinho da manhã lá pro pessoal da madrugada. Coisa Quem conhece boa. São Paulo sabe que é a terra da garoa. Então, a madrugada lá, os trabalhadores estão sempre na madrugada ali. Então, Cidade não dorme, né? sim, a cidade não dorme. Então, a gente Minha mãe é paulista. é paulista? Que bacana. Minha mãe e minha irmã. Olha que bacana. Eu não sou paulista, sou brasiliense, mas eu tive que passar um tempo em São Paulo. Eu em seguida, sou a gente. brasiliense. Ó, que bom. Aí, esse período de vendas, a experiência com feiras, tá? Eu passei um período trabalhando com feiras, com venda de roupas, trabalhei muito tempo com a bicicletinha rodando aí Brasília, vendendo. Consegui montar um negócio naquela época lá também. E assim, eu vim entrar na área comercial em 2002, né, uma oportunidade do comércio, mas eu fui passando, eu fui subindo nesse período, fui para a área de móveis e eletro, né, telecomunicação, até chegar ao ramo de concessionária, que eu estou em torno de 10 anos aí. Né? Então, foi uma área muito boa que eu conheci, não quero sair dela. É um ramo muito bacana Que de se você se trabalhar. achou. Me achei demais nessa área aí. E aí eu vim com a proposta, né? Você quer que eu te fale uma coisa que é interessante? Desculpe te interromper um pouquinho, Sem mas problema. você sabe Deixa eu por que ver. que ele gosta muito dessa área? Ah. Porque o brasileiro tem 2 sonhos. Além de ter saúde, lógico, de conquista. As conquistas do brasileiro é casa e a segunda? Carro. Muitas Carro vezes ou a moto, primeira... né? Aí, o eu carro moto. Ou moto, né? Ou seja, às vezes a primeira opção Sim. dele é realizar primeiro o sonho de comprar uma moto. Geralmente começa com uma moto, inclusive. Sim. Verdade. É a Aí, locomoção, não, agora né? eu vou comprar um carro.
né? Aí depois uma casa. Mas depois que você compra a casa, você quer voltar e comprar o carro novo de novo, a moto, agora uma moto mais esportiva e tal. E sempre tá mudando, né? É. Carro e moto, você tá sempre mudando. Então, é um item que vai acompanhar a gente aí sempre, né? É verdade. E, como eu tava falando, aí eu vim para essa área de concessionária, automóveis, e estou aí até hoje, peguei uma oportunidade de vir conhecer Formosa. Estou aqui em Formosa agora, atendendo o pessoal de Formosa, na concessionária Primavia. Boa. Vim de Brasília, trabalhei bastante tempo lá em Brasília e agora com essa oportunidade aqui, estou gostando muito da cidade, o povo aqui é bem acolhedor. Quero deixar claro que o pessoal me procure na concessionária, venha tomar café comigo, que vai ter o melhor atendimento lá. Então, assim, é uma área que a gente apaixona de trabalhar, lidar com as pessoas e com o dia a dia ali, das emoções das pessoas é muito bacana. Você vê o pessoal realizando sonhos ali. É muito gratificante, É muito né? gratificante. Então, assim, eu faço o que eu gosto, estou na área que eu gosto, e agora numa cidade como Formosa, aí pronto, aí formou. Agora eu vou Tudo até certo. trocar uma ideia com eles aqui para ver se eles têm os mesmos sentimentos que eu. Por que a gente gosta de venda? Porque todo mundo gosta de conquista, É É verdade. verdade. entendeu? Sim. E aí, quando você conquista, você quebra paradigmas, Verdade. que é a coisa mais interessante que tem. E foi uma das coisas que me fez apaixonar pelo consórcio. Porque o consórcio é uma coisa que você tem que acreditar. Acreditar para vender. E eu acreditei, na verdade, porque acaba que é um produto mais honesto que tem para se vender, para o cara conseguir conquistar alguma coisa. Até em termos de pagar menos juro e também de ser honesto até com um consociado que não está contemplado. Porque muita gente acha que, por exemplo, a parcela sobe, minha parcela subiu, mas o crédito também sobe. Né? Então, assim, acaba se a gente for pegar no pé da letra, acaba sendo muito honesto o consórcio. É verdade. A verdade é que você não vende o que você não compra, né? O que você não acredita. É verdade. Então, assim, eu acredito que tudo que a gente pega para... Tem gente... A gente trabalha com equipe comercial, né? E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é com que a pessoa acredite naquilo, né? Então, assim, e ela tem que fazer, tem que acreditar para poder vender. Não adianta. Então, se não vai conseguir vender se ela não acreditar. Então, ela tem que comprar. Comprou, ela vende. Essa é a realidade. Então, quando ela acredita naquilo, flui e acontece. E puxando esse gancho aí, sabe? Falou num negócio muito, muito legal, né? Da questão de realização. E quando a gente fala de realizar sonhos, né? E dentro disso, o que é levar a locomoção, né? A realização de locomoção assim para os seus clientes e ser essa realização para os seus clientes. O que é isso para vocês? Quando vocês fazem isso, como que vocês se sentem? Diz aí, Santiago, pode Vamos lá. começar. Olha, você está indo na ponta hoje com um cliente que está tendo a oportunidade de realizar o seu sonho. Que hoje eu falo assim, o carro é um sonho de realização, mas hoje é um dos principais produtos que a gente tem, que a pessoa tem que ter, que é o modo de se locomover, a oportunidade de É um a instrumento pessoa... de trabalho hoje. Sim, instrumento de Hoje, trabalho. muitas vezes, não é realização de sonho também, é um investimento. Sim. É uma necessidade, É necessidade. Hoje, se você tem um carro, você está meio que perdido, dentro de Brasília, ou de Formosa, ou de qualquer outro lugar. Então, você vê o brilho do olho daquelas pessoas, na hora de você entregar aquele carro, a gente sente a emoção junto com eles. Tá? Então, é uma realização para a pessoa que está comprando e realização para nós. Gente, eu não sei vocês, mas eu já penei muito dentro desse tal do ônibus. Nem fala. Eu não sei. Principalmente Vocês já sabe. tiveram... Menino, eu já sofri desse daí. Sabe, me contou uma história dos perrengues dele que ele passou. Quanto tempo que tu passou um perrengue com ônibus? Que tu Não, falou? foi pouco tempo, foi logo eu Ele desisti daquilo. falou 2 meses. Deus Eu me falei, meu filho, eu passei, sei lá... Meu Deus do céu, eu acho que eu passei metade da minha vida, mais da metade da minha vida, andando de ônibus. E na verdade, anda de ônibus, quem não toma vergonha na cara. E eu Porque vou hoje, te falar. comprar carro Oportunidade. é a coisa mais fácil do mundo. Carro, moto. Se a pessoa não quiser andar de carro, vai andar de moto.
E Sim. eu vou te falar... E tem muita opção, né, Sá, pra pessoa Muitas comprar soluções, hoje, né? né? Facilidades, Muitas soluções, né? facilidades. O próprio consórcio que vocês estão falando aí, então... Falta de assim, planejamento. Exatamente. também. Então, e eu falei assim, meu Deus do céu, quanta dificuldade que a gente passa dentro de ônibus e quantas situações. Aí, e pode melhorar o tanto que for o transporte público, gente. Eu acho que nunca vai resolver uma situação de conforto, de trazer um conforto para sua família, trazer... Olha, eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Gente, é terrível você sair com criança. Meu Deus do céu, você sai com criança, você leva quase a casa inteira. Como é que você vai andar de ônibus? Não, muito difícil. Com um monte de... Então, assim, Fora o perigo, né? Mas, ó, eu falo uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas não têm a informação. Às vezes estamos colocando a informação ali, mostrando que a facilidade que tem de aprovar um crédito, de um consórcio, né? E as pessoas ainda não, sei lá, eu sinto que eles têm aquele medo de entrar na concessionária. Mas você sabe o que é uma Sabe? coisa que é interessante? Ah, É a evolução do ser humano. Na verdade, falta muita gente evoluir. Evoluir no sentido seguinte, de mudar a cabeça. De falar, eu quero, eu vou fazer, eu Sim. vou conquistar. Entendeu? De traçar um objetivo E de buscar o verdade. sonho mesmo E de buscar verdade, o né? sonho mesmo de verdade. Não é aquele negócio, porque muita gente acostuma. Porque, por exemplo, o ser humano é totalmente adaptável. Então, a pessoa às vezes adapta aquela rotina e fala, não, desse jeito tá bom. Quantas pessoas que a gente conhece que falam assim, muitas. desse jeito tá bom. Não. Por Mexe exemplo, não. nós estávamos falando agora há pouco tempo sobre o Zé Carlos, que aumentou a quantidade de concessionária, que virou, né, dobrou, quadriplicou, Virou uma potência. né, e tal. Mas, por exemplo, a cabeça dele é diferente. Você entende? Sim. Porque tem muitas pessoas aí, por exemplo, até um dono de concessionária mesmo que seja. Quantos você não conhece que tem uma concessionária e já tem 20 anos, 15 anos? E está naquela uma concessionária até hoje, porque ele pensa da seguinte forma, não, do jeito que tá bom. Não quis se atualizar. E outra, se eu contratar mais gente, eu Vai vou ter ter mais que, gasto, não vou ter mais mais gasto, mais peso. dor de cabeça, vou trabalhar mais, eu não quero. Então, muita gente, às vezes, nós somos um país capitalista, mas só que nós não evoluímos do tanto que tinha que evoluir para ser realmente capitalista e virar um país de primeiro mundo. Sim. Porque para acontecer isso, precisa da população mudar a cabeça. É a primeira coisa que existe. É verdade. Não, e como você falou, às vezes a pessoa ela vai buscar solução para, por exemplo, vou buscar uma solução para andar de ônibus com os meus filhos. Aí vou levantar mais cedo para arrumar um jeito para carregar os meninos para entrar no ônibus, mas não arrumo uma solução, por exemplo, para de repente economizar um pouquinho mais, para juntar um dinheiro para investir em uma parcela ou arrumar uma renda extra Isso. para conseguir pagar. Por quê? Porque a verdade Uma comodidade. a comodidade. Gente, não existe nada nesta vida sem sacrifício. Verdade. Essa é a verdade. A gente não adianta, se a gente não fechar uma coisa aqui para poder, não tem nada fácil. Não sei, existe alguma coisa fácil para você? Para mim nunca existiu, não. Existiu para você? Nunca. Existiu? Sempre trabalhando, correndo. Sempre correndo Correndo atrás. atrás. Sempre, sempre. Eu não engraçado. sei. Existem algumas coisas, eu fico olhando, às vezes, assim, nas redes sociais, nas vidas dos famosos, às vezes parece que a vida é um pouco mais fácil para eles. Mas eu acredito que não deve ser, assim, só parece. Então eu escolhi a profissão errada. Eu tinha que ser artista. Eu acho. Tinha que ser blogueiro, né? Mas eu acredito que não. Tudo a gente tem que fechar um pouquinho aqui, segurar a onda ali, para poder, de fato, fazer algo diferente. A gente espera resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes, né? E o caso disso, quando a gente fala de realmente arrumar um meio de locomoção e tudo, e aí eu vou puxar pro meu caso. Eu vou puxar pro meu caso. Para uma situação em específica, mas até de carro mesmo. Eu estava, assim que minha neném nasceu, eu estava a pé e eu falei, cara, o que eu vou fazer sem carro agora? Olha aí. E aí
E a neném, né, batendo na porta e, na verdade, ela já estava com 5 meses e eu estava doida, assim, precisando... Sempre tive, assim, suporte ali, né, carro emprestado, uma amiga de outro, sempre tive. Mas, como é que eu ia ficar sempre dependendo, né? E aí, eu falei, cara, eu preciso. E aí, numa situação, eu falei, eu tenho uma reserva aqui, mas financeiramente eu não estou podendo, né? Mas você está de parabéns, só de você ter uma reserva com um menino de 5 meses de idade. Já. Tá bem à frente. Não é? Tá bem à frente. Né? Mas deixa eu contar um negócio. Mas eu tava com a reserva ali, aí eu falei assim... Mas tava no finalzinho da reserva ou tava entrando na reserva? E aí eu falei, cara, eu vou pegar essa situação aqui, e aí eu vou dar, e aí é tudo que eu tenho pra poder ir parcelar. Só que aí, assim, naquela situação, era o que eu precisava fazer, era a minha necessidade. Passo muito e importante. aí eu falei, cara, eu vou dar isso daqui. Aí surgiu uma situação que, assim, foi muito de Deus naquele momento. A pessoa me vendeu o carro na situação e tudo. E aí eu dei o dinheiro e aí parcelou o restante e tal. Naquela situação foi na palavra mesmo, não foi numa concessionária, foi numa situação muito, muito de Deus naquele momento. E resolveu a minha situação. Mas por que eu tô falando isso? Só que eu tive que abrir mão de um monte de coisa, entendeu? Segurar a onda de coisas, situações. E por que eu tô falando isso? Que a galera não segura. Entendeu? Às vezes abrir mão de uma festa, abrir mão de uma dar o primeiro passo ali, né? do final de semana ali, né? É. Pra pagar uma parcela de uma... Rafael, pronto, me fala. Quanto que é lá na Yamaha uma parcela de consórcio? Me fala lá. Thaís, hoje tem parcela a partir de R$300. Olha só, gente, R$300. Olha aí. Pra eu ter uma E ideia. na Prima Via, uma parcela de consórcio. Santiago, me conta. Para você ter um carro para se locomover, R$599 a gente já consegue fazer parcela lá, com Meu certeza. Deus do céu. Para andar de carro. Olha só. E a Assembleia todo mês, sabe? A Assembleia todo mês. Você consegue contemplar aí como? Modo de Quantas chances? contemplação, Quantas chances você tem? Uma pessoa pode ter em torno de 2, 3 chances, porque é o seguinte, além do lance livre, participa no lance fixo e no sorteio. Sim. Aí depende da situação de cada um, e do caso de cada um. Às vezes, hoje, ainda ficou mais fácil, porque muitas pessoas têm um veículo já, aí só quer trocar o veículo. Olha só. Que é engraçado, foi até bom você me perguntar isso, porque eu tenho que tocar no assunto. Com essa parceria com a Prima Via, Sim. foi lançado um negócio interessante, que chama troca de chave. Pois é, olha A só. gente pode fazer o consórcio e a pessoa ter o veículo, vai lá no Santiago, faz a avaliação do veículo. Em cima dessa avaliação, desse documento, a gente oferta o lance dele. Então, ele não vai tirar o dinheiro do bolso nem vai ficar a pé. Uhum. Porque o lance e a carta dele vai ser contemplada com a avaliação que o Santiago fez. Sim. Ou seja, o carro usado dele, vamos supor que vai comprar um carro novo. O carro usado dele vai ser dado como entrada no carro novo. Entendi. E o valor da diferença vai ser depositado na conta da Prima Via. Olha só. E ele vai dispor do veículo usado dele só na hora que o Santiago entregar a chave do carro novo. Isso Olha mesmo. só, Então, isso é um legal. tipo de facilidade que muita gente não sabe que existe. Não sabe que existe. Tem uma coisa muito legal que eu tinha visto, que parece que na Yamaha também, eles fazem o parcelamento do lance em 4 vezes. Exatamente. Então, tem essa possibilidade também que as pessoas não sabem que existe também. Então, isso é muito legal. Gente... Olha só, quando eu fui muitas comprar opções, meu carro, né? que tinha uma possibilidade. Então, assim, por que eu tô falando, a gente tá falando isso? É porque, às vezes, é essa vontade, né? Tipo, do comodismo, essa vontade de sair da condição que está. Às vezes a gente, literalmente, vai precisar sair da nossa zona de conforto, literalmente mudar o ambiente, mudar a situação para fazer coisas novas, para ter resultados diferentes, né? E sim, adquirir aí a nossa primeira locomoção, ou mudar, né? Sair do Ou carro mudar. velho. Ou comprar uma moto que o cara, hoje, com combustível de jeito, às vezes a pessoa
É mais Exatamente, viável. Interessante ele ter uma mais motinha. viável ter Ele uma tem um carro, moto. deixa o carro para andar no final de semana. Claro. Ou para levar a menina na escola e trazer, porque na moto às vezes fica mais perigoso. A pessoa pode fazer as correrias Total. dele ali de moto. É bem Sem isso dúvida. mesmo, né? Então a gente hoje tem muitas possibilidades e a gente é só de fato buscar, né? Então é isso. E Santiago, vou fazer assim agora. Eu ia pro Rafael, mas vou para cá. Vamos lá. E quais as suas perspectivas assim de futuro, assim? O que você almeja ver assim pro futuro? Olha, são boas, com certeza. Primeiramente, com as mudanças do mercado aí, são muito positivas, né? A nossa área aí tem crescido muito e, com certeza, com esse crescimento, com o nosso desenvolvimento, os sonhos vêm também, né? As Aham. realizações, os desejos, a família, agradece, com certeza. Então, eu estou muito positivo em relação a isso, para que esse ano ainda, ano 2023, seja fechamento de chave de ouro. Show Com de certeza. bola. Que bom. Bom demais. E você, Rafael? Thaís, hoje eu vejo assim o futuro. Hoje a Primavia investe bastante em marketing digital, sabe? Instagram, redes sociais, leads. Hoje eu prezo muito pelo Zé Carlos, porque ele tem uma visão de futuro assim, igual Verdade. o Sávio fala, porque ele já pensa muito à frente, né? Então é um ramo hoje que ele está investindo bastante dinheiro. Porque, querendo ou não, hoje as pessoas querem comodismo também, né? Quer comprar com um clique, sem sair de casa. Então, assim, hoje eu vejo a plataforma assim, de leads e marketing digital como o futuro, né? Acho que daqui a um tempo vai ter poucos vendedores assim de rua, vai ser mais o pessoal ali só pela internet, só fazendo Então, os cliques. pronto. E aí a gente traz uma pauta para a mesa, né? O que eu acho que o vendedor ele nunca vai ser substituído, mas eu acho que ele precisa cada vez mais estar Isso é se verdade. atualizando, Se né? atualizando no Se mercado, atualizando principalmente. nessa área, eu acho que está O atendimento online. exatamente, eu acho que está se desenvolvendo nisso, Hoje né? foi uma das coisas que Desenvolvendo a as pandemia habilidades. trouxe de bom foi justamente a possibilidade hoje de você, por exemplo, fazer uma videoconferência. Porque antes da pandemia você falasse, não, Santiago, vou te atender por videoconferência, vamos marcar uma videoconferência aqui, Sim. e aí eu te atendo. A pessoa não ia querer nunca. Eu falei assim, ué, o cara não quer vir aqui para me atender? Hoje não. Hoje, muitas das vezes, a pessoa prefere uma videoconferência. Sim. Por exemplo, Praticidade, né? ontem foi anteontem, eu estava fazendo um atendimento para um cliente, eu esqueci, depois de Barreiras, ali depois de Barreiras, por videoconferência. Você já pensou se não fosse naquela época, eu tinha que arrancar daqui, Levar o contratão. o contratão e a pessoa assinar, não. Hoje tá Ou o diferente. próprio atendimento, né? Hoje não, hoje você faz um contrato, ele é digital, chega no e-mail, a pessoa assina digitalmente e tudo. Hoje quem não fala assim, não, só pode ser manual, tá atrasado. É verdade. E sem Sim, contar que modernizou. minimiza muitos custos também, né? A gente consegue minimizar bastante E coisa. custos e tempo, né? Tipo assim, igual o Sávio falou, Sim. se ele for sair daqui para ir lá, já era um dia de viagem. Não, atende todo o Resolveu Brasil, e fácil. meia, uma hora Hoje- resolve. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, Na verdade, tempo sempre é foi. mais dinheiro, sempre foi. Pra você ter uma ideia, 60% hoje das vendas das concessionárias está sendo do digital. Sim. 60%, só para você ter Sim. ideia. O fluxo de loja hoje, os clientes que vêm até a loja, que ele fala, tá passando por acaso? Não. Ele entrou nas redes sociais, ele viu Sim. um produto, gostou entendi. e veio até a concessionária. Sim. Ele já está estudando Entendeu? esse produto tem Tá estudando. tempo antes de você entrar pode fazer lá. uma pergunta para ele, você entrou Ele por sabe mais que acaso? o próprio vendedor de carro, se com brincar. certeza. Sabe tudo. Sabe tudo, exatamente. E os vendedores têm que estar ligados. Tem que estar legal assim. Inclusive. Acabou, tá? Acabou aquele vendedor antigão que só pegava o papelzinho. Acabou, É. gente. Acabou. Literalmente, o vendedor ele precisa estar muito bem informado, né? Tá bem informado. Porque igual nós estamos comentando, o cliente já chega sabendo de tudo. Sabe mais até que o próprio vendedor, Do muitas que das o vezes. próprio vendedor. Verdade. E aí, eu acho que tá a questão, né? De que quem está dentro da loja, ele precisa literalmente ser um negociador. Sim. Ele precisa saber negociar a ponto de, claro, trazer a solução para o cliente, mas de fato buscar o melhor para o seu cliente Sim. e atender, sim, o que a empresa, né, naquele momento tem como oferta e tudo, né? Trazer a melhor Sim. solução ali. Que né? hoje, E o na atendimento, né?
Que hoje, na verdade, é consultor de vendas, né? Não nem mais aquele termo de vendedor, né? É uma consultoria que você presta para o cliente. É uma consultoria. Então, hoje, uma venda bem feita, que eu costumo falar, é aquele vendedor que tenta entender a necessidade do cliente. O que aquele veículo, o que aquela moto vai estar atendendo, as especificações que o cliente está procurando para poder atender e oferecer o melhor produto que atenda o cliente. É isso mesmo. E aí, eu quero saber de vocês uma história assim de um cliente que deixou vocês mais felizes, assim, ter atendido, mais satisfeitos. Ficou marcado, sabe aquele São cliente? várias, né? Pode ser, Mas tem uma boa. Vocês que têm uma caminhada, assim, vocês, né? Que tem uma caminhada comercial, assim. São várias. Tem várias histórias, né? Eu acho que feliz, eu acho que ficaram marcados. Mas queria que vocês me contassem, assim, uma história que ficou registrada. Não precisa brigar. Eu vou contar um aqui, bem breve. Mas dava um livro. Cliente nosso foi até a concessionária para comprar uma caminhonete para ele e levou o filho, né? E aí, nisso, ele olhou a caminhonete naquela época custava em torno de uns 150 mil e tal. Maravilha. E aí ele mostrei a caminhonete do jeito que ele queria e tudo mais. E aí eu vi que o filho queria um carro também, né? E aí eu conversei, o dinheiro dele era só para aquele carro e tal. Eu consegui convencer ele a levar os dois naquele momento. Falei, não, leva um carro para você, para o seu filho, avalie o carro dele, faça um bom negócio. E vocês dois vão sair satisfeitos. Ele falou, não, mas eu vim só comprar um carro. Então, nisso, eu consegui enquadrar, né, que ele levasse uma caminhonete que ele queria e aquele outro carro. Tá? Você diminuiu a entrada dele, por exemplo, ou não? Não, na verdade eu fiz um parcelamento, que ele foi para comprar à vista, eu dividi aquele valor, né? Eu falei, coloquei o carro mais barato à vista, o restante eu joguei para o financiamento, facilitei a vida dele para levar o outro. Aí vem a história. Levou o carro, fechamos o negócio, quando ele veio buscar os dois carros, esse cliente ele era pedreiro e tal, não, a profissão é excelente, claro, cresceu muito aí. Mas naquele tempo estava os Uber, né? Estava saindo a questão dos Uber. E nesse tempo, você podia comprar um carro e alugar para Uber, né? Então, nisso, eu conversando com ele, falando que o filho dele já estava trabalhando com Uber e tal, eu falei, olha, essa área é boa, se você comprar um carro a mais para alugar, você vai ter uma renda extra. E nisso eu aprovei mais um carro. Aí, antes de ele pegar esse carro, ele fechou, assinou o contrato e tal. Antes de ele pegar esse carro, aprovei mais 2. Esse cara saiu da minha concessionária com 5 carros e tem potencial, cliente potencial, paga tudo em dias. Saiu com 5 veículos, empresário, entrou como pedreiro, saiu empresário da Uber. Gente. Ele alugou esses veículos. Ele alugou esses veículos. Ele colocou certo tempo lá com esses veículos. E logo depois, aí para finalizar a história, o filho dele saiu da empresa que trabalhava lá e depois veio trabalhar comigo. Bem na pandemia, na época da pandemia, aprendeu digital. Hoje o filho dele, pode falar a verdade, é um dos melhores vendedores de carros do mercado. Ele aprendeu a fazer a venda e tudo mais. E todo lugar que ele vai, ele lembra dessa história. Cara, você vendeu 5 carros pro meu pai. Mas o que acontece? Isso foi o mais interessante. Você lembra que eu falei que trabalhei na Primavia e lá foi uma escola? Você foi o professor dele. Entendeu? Então ele se inspirou no que você fez. Tanto que ficou guardado. Isso é bom. É uma história inspiradora. Isso é muito legal. E só para fechar, ele me liga um dia e fala, cara, minha mulher tá grávida. Eu falei, que bom, parabéns. Não. Aí vem a história. Vou colocar o nome de Santiago. Aí, só que aí quando ele falou que era o nome, seria Santiago e tal. Aí vem menina. E ele não teve coragem de me Mas contar. eu pensei que ele ia falar era outra coisa. Ele depois veio me passar. Eu pensei que a minha mulher estava grávida. Quando foi ver, era gêmeos. Eu vi 2 de uma palavra só. Mas essa foi uma história bem bacana. Muito legal, Leve eles como... muito legal. Fiz uma amizade bacana com o pessoal. Meus clientes, eu faço amizade, eu crio vínculos. Tá? Eles se tornam meus amigos. Tanto é que a próxima negociação é negociação de confiança, sabe? Ontem eu fechei um carro que não precisei... O cara não precisou nem ir na concessionária. Fechei tudo online. Vai só buscar o carro amanhã lá em Brasília. Vendi aqui em Formosa, né? Ele mora em Brasília. Para tirar lá. Ele vai retirar lá. Ele falou, você está onde? Estou em Formosa. Então, assim, confiança. O cliente, você ganha confiança do cliente. Tem um negócio que é importante quando ele falou confiança. Tem outra coisa que fez com que você vendesse esse carro. Sim. Chama persistência. Sim. Por quê? Existe uma coisa que é falada, eu já ouvi muito falar, e é a coisa mais verdadeira que tem.
Nada que é bom vai ficar bom o resto da vida. E nada que é ruim vai ficar ruim o resto da vida. Então, quer dizer, todos nós aqui atravessamos por um momento ruim. Na profissão, que eu quero dizer. Vai ter momento que você ficou muito tempo, que estava vendendo pouco, você não estava preocupado, que não estava vendendo, esse tipo de coisa. Que vai passar por uma transformação, que acabou isso, que aumentou o imposto X, e tal. Muitas coisas aconteceram. Principalmente a pandemia foi uma delas, né? Mas você persistiu nisso aí. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, quando a pessoa pensa em carro, toda vez... Você ainda mexe com carro? Lógico, tipo isso. Entendeu? Então, ele tem como referência. Isso é muito importante. E acompanha, tá? O cliente acompanha você. E isso é muito legal. Por exemplo, uma coisa que é bacana quando você consolida em um segmento, né? Por exemplo, você falando da questão, tô há 10 anos, né? E quando você consolida num segmento, você sempre vai ter indicação, você sempre vai estar naquele ramo, os seus clientes sempre vão comprar sempre com você, sempre, aonde você estiver, vai caminhar aquela carteira ali de cliente. Isso é muito bacana. Isso é legal. Que é o que acontece, né? Consórcio, eu vejo muito isso. Porque primeiro a pessoa compra o consórcio e fala assim, eu preciso de contemplar. Aí o bom de contemplar além de você ficar satisfeito com o cliente atingiu, toda vez que ele contempla, ele vem, te compra outro e traz 2, 3. Com certeza. Chega lá, vim aqui porque fulano. Já indica, né? Então isso é muito importante. Acontece isso com o carro também. Sim. O que eu estou querendo dizer do consórcio é porque inspira mais confiança. Porque, na verdade, você está vendendo um planejamento. Entendeu? É um pouco assim diferente. No caso do carro. Muito bacana. Verdade. E aí, Rafael, então nos conte, já que são tantas histórias, mas escolha uma para nos contar aí. Thaís, tem uma história engraçada. Eu gosto de falar assim, engraçada, assim, porque a situação que aconteceu, sabe? Foi recente essa história, tem umas 2 semanas. Então, que fresquinha. Foi fresquinha, porque foi tão gratificante, assim, sabe? Como assim a gente mexe com moto, a gente costuma dizer que geralmente é o primeiro sonho do cliente, né? Sim. E estávamos num sábado lá na concessionária, e já era final de tarde, né? E estava só eu e um vendedor, que a gente faz rodízio. E chegou um senhorzinho lá, sabe? Todo humilde, assim. Você vê que é um senhor trabalhador. E chegou para mim procurando, que queria comprar uma moto para o filho. Que estava tirando a CNH, queria fazer surpresa. Só que esse senhorzinho não tinha CNH, só tinha um RG, o CPF... E tinha mais de 10 anos ainda do RG, quer ver? Vontade de comprar. E o sonho de comprar. Só tinha o sonho. E assim, e humilde, achando que a gente não ia atender direito, né? E assim, eu peguei esse senhorzinho, coloquei na minha mesa, atendi e conseguimos fazer a aprovação do crédito para ele, né? Olha só. Mas, Thaís, esse senhorzinho ficou tão feliz, que até hoje ele leva ovo caipira para mim lá. Que maravilha! Bacana. Só para você ter uma ideia, no dia que ele foi buscar, já levou um frango para mim. E assim, sabe? Eu fico assim com um sentimento tão alegre, assim, que você tá realizando um sonho, sabe? Fantástico. E ele já tinha tentado outras vezes, não tinha conseguido. E assim, a gente conseguiu aprovar esse crédito para ele. Então, assim... Isso é o diferencial, tá? Ficou satisfeito bacana, demais. gente. Eu fico feliz de estar participando desses momentos assim, com o cliente. Bacana. Sávio, você tem alguma história, assim? Algumas, várias? Não, eu tenho várias histórias, realmente, porque é o que eu te falei, é uma conquista, porque às vezes a pessoa faz sempre com o pé atrás e tal, mas dá certo. Sabendo fazer, sabendo o caminho, dá certo. Eu vou dar um exemplo aqui, porque lá a gente vende consórcio de automóvel, né, e de imóvel. E eu trabalho com imóvel, que é importante, que é interessante falar, que o cara tem como fazer um processo onde ele vai fazer um planejamento para ele capitalizar. É um processo de capitalização. A gente fala um planejamento estruturado. E aí o cliente achava que, assim, confiou no que eu falei e tal. Ele era um produtor rural. Ele é um produtor rural e estava passando por certa dificuldade. Mas ele estava conseguindo ainda créditos e tal. Estava mais caro o crédito e tal. Mas aí ele falou, eu vou precisar de fazer alguma coisa para mim pegar um valor maior, porque ele não estava conseguindo pegar um valor maior. Um valor maior e tem que ser meio que rápido. E aí, com o tempo que eu estou
representando essa administradora, chama MAGE, administradora de consórcio. Eu consegui fazer um trabalho para ele com que ele conseguisse alcançar esse valor que ele precisava e ir rápido. E aí eu achei interessante que ele é todo correto, sabe? Evangélico, mas aquele evangélico que não bebe, né? Não gostava de beber, eu não sabia disso, não. Eu sabia de tudo menos isso. E aí eu liguei para ele, fulano, pode fazer o churrasco que eu tô chegando. Por favor, pague o boleto do seu lance, que eu tô chegando. E ele todo feliz. Aí, depois eu ligo, tô chegando, viu? Você vai estar em sua casa mesmo e tal? Aí eu falei, você quer que leve alguma coisa? Lógico, não queria levar nada, né? Eu falei só para dizer, né? E ele falou assim, não precisa trazer nada, não. Não, então vou levar uma cervejinha diferente. Não bebo. Só bebo coca, inclusive comprei foi muito. E cheguei lá à noite, tinha um churrascão, jantei na mesa com ele, com a mulher, foi maravilhoso. Até hoje, ele é de Luiz Eduardo Magalhães, esse cliente. Até hoje eu vou em Luiz Eduardo. O dia que eu vou, que ele descobre que eu fui em Luiz Eduardo e eu não avisei para ele para nós almoçar junto, ele briga comigo. Olha aí. Ou seja, virou um grande amigo e que se eu ficar muito tempo sem ir lá ou sem falar com ele, ele manda mensagem, tá tudo bem, tal e tal. Né? Entendeu? Assim, isso é gratificante porque você entende que, além de resolver um problema que ele tinha, ele virou amigo de verdade. Isso que é bom. Muito o que acontece na área nossa de vendas é isso, né? Tipo, aproximação com o cliente, né? Os clientes acabam virando amigo da gente também. É verdade. Muito legal, né? Eu tenho várias histórias, mas eu não vou contar hoje. Vou deixar para contar no próximo podcast, porque eu vou para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é relacionada dentro da profissão de vocês. Eu acho que é bem esse gancho, né? Mas eu vou fazer a pergunta, porque vai que é outra coisa, né? Mas o que deixa vocês mais felizes, assim? O que é mais gratificante para vocês dentro da profissão de vocês? Vamos aproveitar esse gancho do que nós acabamos de falar. Você vê que o Rafael brilhou os olhos quando ele estava contando a história do cliente, a emoção. Hoje, você realizar um sonho do cliente, eu falo para você de verdade, de coração. É tão gratificante quando você entrega uma chave para aquela pessoa, que aquela pessoa vem te dar aquele abraço e ela fala de coração assim, muito obrigado pelo que você fez por mim, sabe? Então, isso aí já é o meu prêmio, é meu troféu. Ver as pessoas... Servir é melhor do que ser servido, né? De verdade. Essa é a palavra, servir, né? É verdade. Show. Uma empresa desse mesmo sentimento aí que o Santiago. Mesmo. É gratificante, né, Thaís? Você também sabe como é que funcionam as coisas. É bom demais ver o brilho no olho ali do cliente ali, quando conquista seu sonho, né? Muito show. E você, sabe? Você falou, né? Puxou o gancho aí de servir, mas... Servir eu acho que nós viemos nesse mundo para servir. Sim. Entendeu? E acaba que se você serve, é parecido com aquele ditado. Se você serve, será servido. Sim. Né? E se você dá flores, flores vai ser recebida. Então, o que acontece? Para nós, se a gente fizer um trabalho bem feito, você vai ver resultado dele na frente. E quando você vê alguém conquistando alguma coisa através do seu trabalho, você pode intermediar isso, então quer dizer que você conquistou alguma coisa. Você atingiu algum tipo de objetivo ou meta. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é muito legal, né? Você vê... Eu acho que mais do que as suas próprias realizações, eu acho que... Meu Deus do céu. Acho que ver outro realizar, eu acho que é muito, muito legal. E eu acho que mais legal ainda... eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu sou grata por conseguir ser essa pessoa. Porque não são todas, sabia, gente? Verdade. Infelizmente, a gente vive um mundo tão, tão triste e cruel por vezes, que não, tem uma galera aí que não se alegra com, que não se alegra com a conquista do outro, né? E inveja é o que mais tem. Eu acho que o sentimento de inveja, já que vocês falaram nisso, é o sentimento mais burro que tem. Sim. Por que eu estou falando burro?
É uma palavra feia. Apesar que o bichinho não é tão feio, né? Mas a palavra soa ruim, né? Porque é o seguinte, você já se imaginou você morar num país, ou morar numa cidade dessa, igual Formosa aqui, vamos falar de Formosa, e que nela você é o único pobre que tem. Todo mundo aqui é rico, suponhamos. Sim. Você veio de fora pobre. Qual é a chance que você vai ter de ficar rico? Enorme. Você só não vai ficar rico se você não quiser. Verdade. Então quer dizer, A influência. quanto mais você vê o vizinho bem financeiramente, psicologicamente também, melhor para você é. Sim. Né? Porque se a pessoa tem um poder intelectual melhor, cola nela que você vai aprender. Sobre a Se a pessoa- mentalidade, né? é. Sobre... Se a pessoa tem um dinheirinho, alguma coisa você vai vender para ela, né? Que nós somos vendedor. Ou que se não seja vendedor, que você consegue algum emprego, alguma influência você vai ter. Então, ou seja, você não vai morrer pagão. Então, a verdade é que inveja é um sentimento que nem deveria existir. Na verdade. Show. Ok. E aí, puxando esse gancho, você não quis me falar, mas você vai falar agora. Qual é a palavra que te define hoje? Sinceridade. Sinceridade. Rafael, qual a palavra que te define hoje? Eu acredito que superação, né? Eu passei por muita coisa nessa vida aí também, até questão de trabalho também, e sempre me superei, não me deixei me abalar pelas circunstâncias, né? Ok. Santiago, palavra que te define hoje? Determinação. Determinação. Ok. Tem que fazer parte do vocabulário do vendedor, determinação. Tem que ser. Com Verdade. certeza. Ser todos os Sabe. dias. Levantar para fazer. E eu? A sua. Agora A sim. minha palavra? É, ué. Não, Certeza. gente. Tá todo mundo olhando para você, esperando você falar. A minha palavra que me define hoje é resiliência. Resiliência é a palavra que me define hoje. Que é? Não, concordo com você. Fala lá. Eu acho que é literalmente é passar por impactos sem abalar a estrutura, sabe? Sim. Que eu acho que é isso, né? E simbora para a próxima pergunta. E se você, Santiago, Sim. fosse deixar uma... Só se você Não, fosse deixar ele uma vai deixar. mensagem. Você... Eita. Mas antes de você deixar essa mensagem para o mundo, Sim. eu vou voltar para a pergunta que eu ia fazer antes, que é: qual que foi a sua chave de virada, assim, na vida? A chave de virada foi quando, 2009, que eu saí de uma empresa que eu falei assim, não, eu quero mais. Eu quero mais, isso aqui está ficando pequeno para mim e eu tenho que crescer. E foi quando eu vim para as concessionárias. E foi quando 2012, na verdade, perdão. 2009 foi quando eu entrei lá. 2012. Eu tomei a decisão, liguei para minha esposa, eu falei, não dá, eu tenho que ir mais além. E o interessante é que eu tinha aquela vontade, um sonho de trabalhar com veículos, né? E uma marca específica, Fiat. Eu passava em frente à Fiat e falava, eu preciso trabalhar nessa empresa. Preciso trabalhar nessa empresa. E demorou uns anos e eu fui trabalhar na empresa que eu falei, que é hoje a Primavia Fiat que eu estou. Muito legal. Tá? Muito legal. Show de bola. Senhor Rafael, me conte, qual foi a chave de virada na sua vida? Olha, eu tive algumas, né? Mas eu gosto de falar muito assim da Primavia, né? Que é onde eu estou hoje, né? Tipo assim, um grupo que eu entrei assim como office boy, né? Saí e estou retornando como gestor, né? Tipo assim, muitos dos casos assim tinha muita gente que torceu contra. Então, assim, hoje eu retornei no grupo, né? Com esse cargo. E assim, como eu costumo dizer, o céu é o limite, né? Então, futuramente eu quero já estar nas cabeças ali, né? Muito legal. E buscar sempre o melhor para poder estar exercendo o cargo da melhor maneira possível. Muito legal. Sobrou. Sobrou para você. Sabe. Vai, sabe? Compartilhe com Ó, nós. eu vou te falar, eu tive alguns momentos de virada de chave. Não foi só um, não. Foi alguns. São vários, né? Você lembra quando nós falamos de sofrimento,
de dificuldade, que aquilo faz a gente ficar mais casca grossa, na verdade, né? Mas eu tive um momento de virada de chave, foi quando eu já não estava na Primavia e fui trabalhar com consórcio, e foi bem no começo, sabe? Eu cheguei um dia, ali era dia 23, por ali, de dezembro, véspera de Natal. Olha aí. Eu cheguei nesse dia, eu não tinha... Eu tinha uns troquinhos no bolso, acho que dava uns R$30. Mas eu precisava de comprar presente de Natal, fazer a ceia de Natal. Eu não tinha de onde tirar. Eu falei assim, não vou passar por isso mais nunca na minha vida. Mais nunca. Na época, meu menino do meio, o Davi, está até aqui presente, veio aqui me prestigiar. Nesse dia, eu falei, eu não vou passar por isso mais nunca. E eu tive que... Ainda bem que eu tinha um carro e tal. A gente toma prejuízo para fazer negócio, para resolver algum problema, né? Então eu vendi muito abaixo do preço o veículo para poder conseguir fazer uma ceia de Natal. Mas eu não queria que ninguém lá de casa, que não tinha culpa do meu, entre aspas, fracasso. Sim. Você está entendendo? Ninguém tinha culpa, eu tinha que resolver o problema. E eu resolvi. E a partir desse dia eu falei, eu não vou passar por isso mais nunca. E nunca mais passei por isso. Comecei a trabalhar com consórcio, que é onde já estava trabalhando com consórcio, só que eu dei mais uma guinada. E logo depois eu fui procurar melhorias e estudar mais aquele produto. Para mim ter... Como diz, igual o Rafael falou aqui, o céu é o limite. Eu sabia que se eu continuasse vendendo e tivesse mais sucesso, quanto mais eu vendesse eu ia ganhar, então não tinha limite. Então eu falei, por que eu estou aqui parado desse jeito? Né? Por que eu não fiz ainda o que eu tinha que fazer? Então esse é um dos grandes momentos de virada da minha vida. Bacana. Estão olhando para mim, isso E o seu, significa Thaís? que eu preciso falar. Eu acho que eu já tive também várias viradas de chave, mas eu vou falar uma. Foi na minha vida profissional, acho que foi em aceitar o que eu sou boa para fazer. Né? Porque em determinados momentos eu fui muito resistente em aceitar determinadas coisas, né? Porque às vezes assim todo mundo fica muito assim, não, mas você tem que fazer concurso público, não, mas você tem que você é muito inteligente para estar fazendo isso, ou você é muito aquilo para estar fazendo aquilo outro, né? E aí você tem que ficar, você ouve muitas coisas e aí você não faz nada. Essa é a realidade, né? E aí, em determinados momentos na minha vida, eu fiquei muito, não perdida, porque eu sempre trabalhei muito e sempre fui muito focada nas coisas que eu queria. Então, eu nunca dei muito ouvido. Mas foi muito direcionado a isso, em focar assim, cara, eu gosto de trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas, trabalhar na área, seja comercial e seja trabalhar com recrutamento, treinamento, desenvolver pessoas, e eu vou trabalhar... Aí, o que acontecia? Pessoas é um patrimônio para a empresa, né? E aí, o que acontecia muito? Eu sou MEI, né? Trabalhava... sempre tentei muito desenvolver a minha empresa. E aí ficava naquela, né? Patinando. Só que eu sempre fui muito boa em estar dentro de organizações. E aí eu não aceitava isso, porque eu sempre fui muito boa em entrar em organizações e fazer organizações melhores. E eu não aceitava isso. Eu queria fazer, de alguma forma, desenvolver a minha empresa. E aí eu ficava muito patinando nisso. Eu falei, cara, chegou um determinado momento que eu falei assim, para eu
Você descobriu o seu lugar no mundo, né? E aí eu falei, eu acho que Deus me chamou, na verdade, é para eu ajudar empresas. Então, é para estar dentro de organizações, ajudando empresas a ser melhores, e é isso que eu vou fazer. Entendeu? Não é para ser empresária, não é para eu ter a minha empresa. Talvez a minha empresa seja para ajudar empresas, Sim, e é isso, sim. pronto. Então, sabe, e às vezes a gente fica muito batendo em ponta de faca em determinadas coisas e insistindo em determinados caminhos que não é pra gente. E ponto. E foi isso. Aí. E aí deu mais certo. Tá, e aí agora é a próxima pergunta. Eita, Lembra aquela outra pergunta? volta a pergunta. Sabe aquela pergunta que eu ia fazer Na aquela verdade, hora? você não ia fazer pergunta. Eu já ia fazer, lembra? Que era aquela, qual a mensagem que vocês querem deixar para o mundo? Sim, vamos lá. Eu acredito que a palavra hoje é acredite nos seus sonhos. E vai em busca. Muita gente que desiste no meio do caminho por uma vez que tropeçou. Não dei conta, eu vou desistir, jogar tudo pro alto. Tem que insistir. A gente consegue hoje o que a gente almeja quando você se entrega, acredita, vai, cai, levanta, cai, levanta, sacode, vai de novo. Os grandes empresários hoje aí, os grandes líderes aí que tem a história dele, né? Não foi simplesmente chegou, já é o melhor do mundo, não. Então, é acreditar. Tá? Show. Rafael. Thaís, tem uma frase que eu gosto muito, sabe? Que se chama assim, a sorte favorece os corajosos, né? Tem muita gente que fala assim, foi sorte, mas não tem aquela coisa de correr atrás e botar a cara para o jogo mesmo, fazer as coisas acontecer, né? Eu costumo dizer pro pessoal, né? Vamos trabalhar bastante, muito, muito, para daqui a um tempo o pessoal olhar para a gente e falar, não, esse aí teve sorte na vida. Entendi. Show de bola. Pois é, o que eu quero falar, a frase que eu quero deixar, tem a ver com tudo que eles falaram aí também. Mas eu acredito que a gente tem que trabalhar com persistência e com coração. Então, seja, trabalhe verdadeiramente, se entregue no que você estiver fazendo e procure fazer o melhor. Realmente dê o melhor de você. De coração, se entregue, se jogue. Porque quando você está mais ou menos entregue ao que você estiver fazendo, nada vai sair bem perfeito. Tudo vai ter um defeito. Então, se entregue verdadeiramente de coração para aquilo que você estiver desenvolvendo, independente da área que seja. Bom, gente, e eu acho que hoje o que eu quero falar é um pouco diferente. Eu acho que até veio um versículo aqui na cabeça, mas que fala que entregue seus caminhos ao Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Tá muito ligado a isso, sabe? De que o nosso pensamento está nele, as nossas vontades e entrega sempre primeiro a Ele e fazer o que é a nossa parte, sabe? A parte que nos cabe. E então, onde você coloca o coração na frente, Deus está junto. Deus é amor. Você coloca Deus na frente, tudo dá certo. Pronto. E é isso. Então, encerramos por aqui o nosso segundo episódio. O nosso muito obrigada, gente, por fazer parte desse momento, né, do nosso segundo episódio. E é isso. Ficamos por aqui. Até mais, então.